tema geral é redescobrindo os fundamentos da família. Redescobrindo os fundamentos e o nosso destino, né? Nossa origem e destino. E achei muito interessante porque Deus nos deu uma direção para a gente falar primeiro sobre essa origem da família, abordando aspectos que eu nunca havia pensado antes. E antes de entrar nos fundamentos, também analisamos a palavra comprometimento, como ela tem peso, o comprometimento. E entramos na nossa última aula, efetivamente, nos fundamentos da família, né? Alicerces sobre os quais a família está edificada. E eu falei sobre fundamentos que são removíveis e fundamentos que são irremovíveis, ou seja, não se pode mudar, não se pode alterar. Há N situações na família que acontece que nós temos que estar prontos para as mudanças. Haja vista o que nós já falamos, entre tantas outras coisas, a nossa própria aparência, não é? Você pega a foto de alguém com 15 anos, depois compara essa pessoa com seus 70, 80 anos, parece outra pessoa, não é possível, não parece ser a mesma pessoa. Então são coisas que mudam com o passar do tempo, mas algumas coisas não mudam e não podem mudar mesmo, porque são fundamentos. Fundamentos são aquelas estacas enterradas, sepultadas, firmadas, sobre as quais levanta-se os alicerces para construir um prédio, uma casa, coisa assim, né? E eu disse que o primeiro fundamento sobre o qual nós falamos foi um fundamento irremovível, é o casamento de um homem com uma mulher. Isso é um princípio que não pode ser mudado. Deus criou o homem para ele casar com a mulher e criou a mulher para ela casar com o homem. Deus não criou o homem para casar com outro homem, nem a mulher para casar com outra mulher. Eu disse que eu não vou entrar nesse assunto porque a Bíblia não fala sobre isso, né? O que a Bíblia ensina é sobre o casamento do homem com a mulher. E hoje eu quero abordar, ainda aqui rapidamente, o segundo princípio, ou o segundo fundamento que eu acho importante, que é a questão da liderança. Eu até coloquei aí, né? Fundamentos da família, 2 pontos, liderança. Tá? E eu li esse texto de Efésios, nós encontramos no verso 21 e no 22, em português, uma mesma palavra. Então, no verso de Efésios 5, 21 e 22, nesse texto encontramos 2 palavras gregas traduzidas para o português por sujeitar. Então, no 21 está escrito: sujeitai-vos uns aos outros. E no 22 está escrito: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Então, nós encontramos em português uma mesma palavra para 2 tipos de submissão, 2 tipos de sujeição, né? Então, para a gente entender bem, porque se tem uma coisa que às vezes irrita algumas pessoas, é quando se diz que elas precisam ser sujeitas. Então, existe um espírito de rebelião no ser humano que não gosta de se sujeitar, né? Mas todos nós estamos debaixo de sujeição. Em breve, mais adiante, não sei quando, eu vou estar falando sobre autoridade e submissão.
Todo o reino de Deus se move sobre esses dois princípios, esses dois fundamentos, autoridade e submissão. Mas antes de falar sobre autoridade e submissão, eu quero falar sobre a liderança em si dentro da família, tá? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, são duas palavras gregas. Uma palavra grega no verso 21, chamada upotasso. Você não precisa memorizar isso aí, é só para a gente ver a diferença, né? Você não precisa ir lá. Não precisa. Mas só para a gente ver a diferença. Então, eu fui verificar o que significa a palavra upotasso, que foi traduzida para sujeitar-se uns aos outros em Efésios capítulo 5, 21, e encontrei o seguinte: upotasso significa sujeitar-se, subordinar-se, ficar subordinado aos pensamentos, veja só, pensamentos, aos planos, às ações de outrem, tudo motivado pelo amor cristão, uma submissão mútua e voluntária. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo escreveu Efésios, quando ele foi falar sobre sujeição, ele separou sujeição e submissão em dois tipos de sujeição, né? Então, primeiro, a sujeição que devemos uns aos outros. Ora, o pai tem autoridade sobre o filho, mas o pai que não se sujeitar, eu vou dizer até, vou correr um risco para dizer isso, espero que você entenda. Sujeitar-se à vontade do filho, ele vai ter problema, porque às vezes o filho faz algumas manhas, dependendo da idade, para quebrantar o coração do pai, e o pai acaba cedendo. Peraí, ele perdeu a autoridade por causa disso? Não, de jeito nenhum. Porque não está inserido aqui a questão, o princípio da autoridade, mas da sujeição. É a sujeição à vontade de outrem, não é uma sujeição à autoridade. E não é uma insubmissão. Quando você não se sujeita a alguém, não é uma insubmissão à autoridade de alguém, porque aquele que não se sujeita à autoridade constituída, ele está complicado, ele vai se complicar, tá? É isso que Paulo diz. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E aí não tem chefe, não tem hierarquia, sabe? Não tem posição social, não tem diploma. Não. A sujeição, ela é mútua. Ela é um ato de amor. A pessoa pode ser maior na sociedade, aos olhos dos homens, né? Maior que a outra, mas ela precisa ter a humildade de se sujeitar àqueles que estão abaixo dele, tá? Em várias circunstâncias, situações que eu não vou estar aqui citando para ganhar tempo. E a outra palavra que está no verso 21, aliás, no verso 22, é uma palavra grega chamada idios, que significa próprio, particular, de caráter próprio, separado, separadamente. Ou seja, o próprio significado de sujeitar-se. Quando Paulo diz esposas, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, a própria palavra já nos ensina que esse tipo de sujeição é diferente da outra. Porque enquanto que no verso 21 nós encontramos uma sujeição à vontade de alguém, e para a gente continuar bem com aquela pessoa, vivendo bem com aquela pessoa, a gente acaba se sujeitando, mesmo contra a vontade, mas acaba se sujeitando
é a vontade de alguém, não é? Isso é necessário para sobreviver no mundo. A sujeição do verso 22 é a autoridade que é exercida, né? Então, toda autoridade que é tomada à força, ela não é legal, ou seja, não tem o respaldo da lei, não tem o respaldo bíblico, não tem o respaldo de Deus. É muito interessante porque eu, como pastor, como ministrante, a gente sempre conversa com pessoas e a gente sempre encontra alguém revoltado. Gente querendo mudar a igreja, mudar a empresa, mudar, né? Então o que acontece? Aquele que se revolta dentro de uma igreja e é contra a autoridade da igreja e sai da igreja, leva um grupo da igreja, esse é um rebelde. É um rebelde. Eu sempre aconselhei, não siga os rebeldes. Alguém se rebelou contra a autoridade, não faça parte desse grupo, tá? Porque é o que o diabo fez quando era Lúcifer, quando ele era anjo de luz. Ele arrastou após si uma multidão de anjos que hoje são os demônios que a gente sabe que existem por aí, tá? Em português, os dois versículos ficariam ainda mais coerentes se fossem traduzidos da seguinte maneira. Ajuntando os dois, né? Se você juntar os dois versículos, 21 e 22 de Efésios 5, ficariam mais coerentes. Claro, não vamos fazer isso, não temos autoridade para fazer isso, não há necessidade de fazer isso. Apenas, essa minha palavra é apenas para a gente entender o contexto desses dois textos, tá bem? Porque isso é importante na família, tem a ver com a liderança da família, tem a ver com a autoridade do marido, e tem a ver com a autoridade da esposa também, tá? Em português, os dois versículos ficariam ainda mais coerentes se fossem traduzidos assim. Submetam-se uns aos outros voluntariamente. Digo particularmente às esposas que elas sejam submissas à autoridade dos seus maridos, por serem eles a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, a submissão da esposa ao seu marido deve ser praticada observando-se os dois ângulos que eu vou citar. Primeiro, sujeição à vontade do marido. De igual modo, o marido deve sujeitar-se à vontade da esposa. Não é que ele vai se humilhar diante da esposa, a esposa se humilhar diante... Não, é uma questão de sobrevivência, tá? Dentro de casa, na família. Os pais, quando adequados, devem se sujeitar aos filhos e devemos sujeitar as pessoas de fora e etc. Tá? E, número 2, sujeição à autoridade de marido. A autoridade é uma posição alcançada e tem a ver com algo que o indivíduo recebe e tem que prestar conta a quem o investiu ou o constituiu como tal. Sujeição é uma condição de humildade ou de negociação para a sobrevivência e bem-estar entre as pessoas. Eu não quero entrar muito nesse tema, mas apenas para ficar bem claro nessa nossa primeira palavra sobre liderança, marido e mulher lideram juntos a família. Lideram juntos. Tá? Tanto que, desde a criação, está escrito que a mulher foi criada como auxiliadora, né? Como coparticipante do marido. Ambos governam juntos. Porém, se na família há situações em que a palavra de uma autoridade precisa ser dada, esta palavra tem que ser do marido, tá? Deus deu isso para o homem, desde que criou o homem.
No Senhor. A expressão no Senhor significa dentro da estrutura que Deus criou. Porque essa estrutura familiar, essa estrutura de autoridade e submissão, ela foi totalmente minada com o pecado. O pecado, ele trouxe tanto mal para a Terra, para o planeta todo, e eu acredito até para fora do planeta, né? Planeta Terra. Ele trouxe tanto mal que antes a Terra não produzia espinhos, passou a produzir espinhos e cactos, né? Diz a palavra. Então, também interferiu na comunhão entre marido e mulher desde o início. Desde o início. Quando você vai ver lá o relacionamento de Adão e Eva, após a queda, você verifica logo de cara alguma coisa que está presente até hoje no ser humano, em todo ser humano. E dentro da família nem se fala, né? Que é onde se concentra essas coisas no pai, no filho, na esposa. Se tiver meia dúzia de filhos, 10 filhos, como a minha mãe teve, 20 filhos, 70 filhos, como alguém lá da Bíblia teve, mais essa situação vai se multiplicando, né? Que é a questão da passar a culpa para o outro. Foi você que fez isso, Adão? Olha, eu fiz porque a minha esposa me convenceu a fazer isso. Você que fez isso, Eva? Foi a serpente, né? Então, é interessante que a serpente teve boca para falar com a Eva. Coma, porque você vai ter conhecimento de Deus, mas não teve boca para se defender. Não teve boca para dizer, olha, ela comeu porque quis. Né? Então, aí quando vem o Senhor Jesus, ele vem restaurar esse conceito de autoridade e submissão. Ele vem pôr as coisas em ordem, né? E começa pelo casamento. O apóstolo diz assim, olha, para governar a igreja, liderança, seja marido de uma só mulher, crie os filhos na disciplina do Senhor. Então, o homem de Deus, ele precisa ter esse conceito de liderança firmado em Jesus como exemplo. Tá? Jesus como exemplo. E eu quero continuar na próxima ministração falando sobre isso. Vou apenas ler aqui mais um parágrafo do meu estudo, que diz assim: a autoridade de marido não foi uma escolha própria, foi uma escolha de Deus. Foi uma escolha, a autoridade é uma escolha de Deus. A mulher que não aceita a autoridade do seu marido sobre ela, rejeita a ordenação de Deus. Filhos que não aceitam a autoridade dos seus pais sobre si, resistem à ordenação de Deus. Assim acontece em relação às autoridades civis e militares. Todo aquele que não aceita a autoridade que foi colocada sobre ele, rejeita a ordenação de Deus, e quem rejeita traz sobre si a condenação do diabo, conforme Romanos 13, 1 e 2 e 1 Timóteo 3, 6. E qual foi a condenação do diabo? Desafiou a autoridade de Deus e foi expulso dos céus. Isaías 12 e Ezequiel 28. Miriam desafiou a autoridade de Moisés e ficou leprosa por uma semana. Então, o marido precisa ter essa consciência de que ele está debaixo da autoridade de Cristo. O texto que eu lhe disse, Cristo é a cabeça. Né? E é bom a gente pensar que Cristo não é cabeça, tá? O cabeça, né? Geralmente eu ouço várias pessoas, Cristo é o cabeça da igreja. Não, Jesus não é o cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Então Jesus, ele não é o cabeça do marido, ele é a cabeça do marido, tá? Ele é a cabeça, ou seja, é dele que parte as ordens. Ele é quem dá as ordens, ele é quem diz como é que a família deve funcionar. Daí,
quando Paulo diz sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, é como se o próprio Jesus estivesse mandando. Porque se nesse caminho, veja só, se nesse caminho Jesus dá uma ordem, o marido segue a ordem de Jesus. Mas se nesse espaço o inimigo entrar e o marido começar a receber uma ordem do maligno, né? O seu lar vai estar debaixo de uma autoridade maligna. Tá? Então, por isso que é muito importante que o marido assuma a sua autoridade espiritual do lar. Né? Assumir a sua autoridade no lar espiritual, para que ele esteja alinhado com o Senhor, tá certo? E não quebrar esse fundamento. Tá bom, gente? Por enquanto é só isso, porque eu tenho